Bom, se eu te perguntar quando foi a última vez que você foi para uma agência bancária, vai se lembrar? Eu já não lembro quando foi a última vez, porque já há um tempo nós fazemos todas as nossas movimentações por meio dos computadores, celulares, enfim, aplicativos, e convivemos muito bem com isso, né? Um tipo de operação que acaba reduzindo custos para todo mundo, custo de dinheiro efetivamente, custo de tempo, tudo muito mais prático. Um financiamento de veículos hoje, tem gente que fica surpresa. Nossa, eu tive meu crédito aprovado aqui mesmo, no celular, em pouquíssimo tempo. E esse financiamento é aprovado, em pouco tempo você sai com o carro da loja ou da concessionária. Só que daí nesse cenário também a gente tem o problema do desafio de ter uma internet segura, um processo seguro. Desafio para as empresas, para que elas possam oferecer esse tipo de serviço com segurança para elas e também para quem está usando o tipo de serviço. Então, para falar sobre isso, eu queria receber aqui Vinícius Bazan, Head de Criptomoedas da Empíricos Research, e José Luiz Santana, chefe de cibersegurança do C6 Bank. Eu sou o Rodrigo Bocardi, esse é o CBN Tecnologia Segura, o seu videocast de cibersegurança. Você tá ligado? Bom, muito obrigado a todos vocês. Queria começar com o Santana, porque já vai nesse ponto direto. O C6 diz que nasceu digital. Ele nasceu digital e ele não tem nenhum problema, então, para lidar com a questão da segurança da internet? Lidar com a segurança da internet é uma tarefa diária. Mas sim, nascemos digital, utilizamos da mais alta tecnologia justamente para lidar, né, com esse desafio todos os dias, né? E eu acho que a tecnologia é a solução, né? É o desafio, mas também é a solução. Acho que a sociedade em geral ela já foi para esse mundo digital. Com a ocorrência da pandemia, isso só é, se, entrou numa escala exponencial, o uso de tecnologia. E, para mim, a alavanca para a transformação digital é justamente a segurança. É dar a segurança necessária para a sociedade viver, conviver, utilizar, abusar dessa vida digital, desses serviços digitais. Então, estamos aqui, não vamos falar, vai haver uma transformação digital? Não, ela já ocorreu, só vai aumentar o uso, né? E o quão imerso a gente vai estar nesse mundo digital. E nós, profissionais de segurança e as instituições financeiras, usar da mais alta tecnologia para justamente dar esse conforto para a sociedade, utilizar os seus serviços da forma mais rápida, prática, né? Acho que é Eu essa a tenho, questão. eu tenho ouvido de muita gente aqui nessas conversas que a gente não tem 100% de segurança. Eu entendo também que, dependendo da maneira como a gente colocar aqui, o banco não pode dizer que tem insegurança. Então, mas eu queria que Uhum. você, do ponto de vista então de busca pela maior segurança, que nível que você acha que a nossa internet hoje está de segurança? Olha, Não dá para falar que é 100% seguro. A sim, gente convive todos os dias a gente vê todos os dias fraudes e tudo mais. isso. Não falando especificamente do banco, eu entendo o trabalho de vocês, mas na sua avaliação, que trabalha com cibersegurança, qual que é o nosso nível hoje de segurança da internet? Vamos falar aí de 0 a 10. Não existe uma bala de prata, mas é, acho que em termos tecnológicos, a internet hoje já é um meio maduro de segurança. Vamos falar aí 7. O que acontece muito hoje ainda é a falta de conhecimento dos usuários da internet de como viver, interagir e utilizar esse ambiente digital, né? Se for ver, quase todas as fraudes, ataques, têm a ver com engenharia social, tem a ver com a componente humana, né? Isso não só para cybersecurity, mas para prevenção a fraudes, né? Tecnologicamente falando, a gente está bem calcado, né? Agora precisa ver o letramento digital da sociedade como um todo, em como utilizar esses serviços da melhor forma. Costumo usar uma metáfora que já é meio senso comum. Quando você nasce, seus pais te criando, escola, você já sabe que, olha, tarde da noite, numa região que é mais, que tem menos gente, menos
populosa, talvez a iluminação não seja tão boa, aquilo pode ser perigoso, aquilo é um risco. Falta a sociedade saber onde estão esses pontos dentro do mundo digital. Eu acho que esse é o grande desafio hoje dos profissionais de tecnologia e cibersegurança, que é justamente promover essa conscientização e esse letramento para a sociedade em geral. Tecnologia nós já temos. Agora, como viver nesse mundo digital? Eu acho que esse é o ponto. A sociedade ela ainda precisa de mais informação, né? Porque grande parte dos ataques tem a ver com essa componente humana, engenharia social, te ludibriar, clicar num link, te ludibriar, fazer uma transferência. É muito mais essa componente do que falta de tecnologia. E como é que a gente vai, se for falar de criptomoedas, que é a sua área onde você atua na Empíricos, porque a criptomoeda, além de ser algo difícil, de difícil compreensão, né, para a maioria das pessoas, não sei para quem está ali diretamente ligado ao assunto, tem também histórias que surgem de fora de golpes, enfim, de quadrilhas formadas, né, na história da criptomoeda e tal. Isso acho que só contribui para que seja mais difícil esse ambiente. Totalmente, né? Até no que ele estava falando aqui, eu tenho uma visão de que, de fato, é muito menos sobre a tecnologia, muito mais sobre a informação, o acesso ou a falta de acesso à informação. É um exemplo até anedótico aqui. Eu produzo conteúdo na internet e eu tenho um monte de seguidor no Instagram que ele traz golpes que ele cai de pessoas passando por mim. Então, assim, não é muito uma legitimidade da tecnologia, e sim de você trazer informação da maneira errada. E muitas vezes, quando a gente vê golpes e esquemas fraudulentos, pirâmides, que envolvem a temática de criptomoedas, na maior parte das vezes, se não em todas as vezes, elas nem usam criptomoedas, só usam o tema. Então, o que eu entendo é que, por exemplo, você comentou, né, um banco, ele tem segurança completa? Não. Mas o banco, como uma instituição financeira, ele tem capacidade de eventualmente ressarcir um roubo uma fraude que você possa sofrer. Dentro do ambiente de criptomoedas, é muito mais um ambiente mais solitário para o usuário. Ele é o dono de todos os ativos dele. Então, isso traz um lado bom de toda a liberdade que você vai ter em torno do seu dinheiro, mas traz um desafio muito grande de acesso à informação e de conhecimento, tanto para você não fazer ações erradas, porque ainda é um ambiente de altíssima inovação e com muitas pontinhas soltas ainda para serem ajustadas, e de você entender exatamente onde você está se colocando aqui, se você não está caindo num golpe, numa operação fraudulenta. Mas quando você tira essa camada e olha para a base tecnológica, que tem um ouro escondido, né? Então, acho que como qualquer tipo de tecnologia, é um processo de adoção. Você comentou o caixa eletrônico, foi em 1983, o primeiro caixa eletrônico no Brasil. Tem uma reportagem que daí chegou, as pessoas ainda desconfiavam. Tinham medo de colocar senha ali, de passar o cartão de crédito online. E hoje é assim um pouco ainda com o ambiente de cripto. As pessoas ainda são um pouco reticentes a usar por um certo receio de que será que aquilo é legítimo de verdade, mas como qualquer tipo de tecnologia, é uma curva de adoção em que a gente está ainda bem no começo e gradativamente a gente vai tendo mais serviços que tornam mais fácil a vida do usuário e mais segura também. Quais são essas pontas que você disse na sua avaliação que precisam ser amarradas ainda, até para servir de alerta para quem? Além do componente informação e conhecimento, acho que muito se resume isso para qualquer tipo de tecnologia e também para criptomoedas em experiência de usuário. Então, hoje, quando você usa o aplicativo de um banco digital, você faz um Pix, você sabe que é instantâneo, você não tem nem muito que pensar exatamente no processo tecnológico que está acontecendo por debaixo dos panos, para o dinheiro sair de uma conta para outra. Você simplesmente faz e assume que o dinheiro vai chegar, e se não chegar, o banco vai resolver para você. Dentro de cripto, algumas dessas pontas elas ainda não são bem aparadas. Por quê? Primeiro, não existe uma instituição central como um banco para resolver os problemas por você. E você, é como se, em vez de você fazer o Pix com a chave só sendo o celular ou e-mail, como se você tivesse aquela chave aleatória, né? Então, que é o caminho que acho que, talvez você saiba dizer, a menor parte dos usuários deve usar recorrentemente a chave aleatória. Muita gente usa o que é mais fácil. Então, o fato de ser ainda um processo de uso um pouco mais complexo, ele é mais propenso a erros. E aí, conforme os anos vão passando e a tecnologia vai evoluindo, a gente vai vendo desde aplicativos, sites, ferramentas, plataformas, que vão melhorando essa experiência para deixar mais fluida e menos complexa para o usuário, para que ele não caia nos erros do dia a dia. Ele possa concentrar exclusivamente na operação que ele quer realizar. C6 trabalha com hackers aí do bem. Essa é uma ferramenta importante. Qual é a avaliação que vocês fazem? Muito importante, né? Só para quem não conhece aí, hackers do bem são profissionais altamente capacitados,
que conseguem simular, testar ataques que podem estar no mundo real, né? Então, nós usamos esse tipo de serviço constantemente para testar constantemente as nossas regras e os nossos controles e as nossas defesas cibernéticas. Para cada novo software, para cada novo app que a gente lança, a gente sempre passa por essa bateria de testes para, assim, antecipar alguma vulnerabilidade ou ter que ajustar algum nível de controle. Então é muito útil, e a gente incentiva bastante, né, esse tipo de profissional no mercado, assim como todas as outras áreas de segurança cibernética, porque sim, a demanda por esse tipo de profissional é altíssima hoje no mercado, né? Qualquer negócio digital precisa de um nível de segurança cibernética, seja ele maior ou menor, vai precisar desse tipo de profissional, e as instituições de ensino não conseguem gerar, né, essa quantidade de profissionais que a gente precisa, né? Ou seja, tem oportunidade aí Então, nessa área, é meio comum entre todos muita vocês aí. oportunidade. No mundo a gente está falando de uma falta, de um gap, né, de 3,5 milhões de profissionais de cibersegurança. Já existe essa demanda e não existem esses profissionais ainda. Então, a gente dentro do C6, quanto mais a gente incentivar a comunidade a se especializar e a formar cada vez mais pessoas, mais interessante vai ser para o mercado em geral, né? Então a gente trabalha muito com isso também. Na área de criptomoeda também tem essa, não a demanda, mas a intenção ou a atuação com hackers do bem para poder estabelecer um ambiente mais seguro? Cripto, acho que mais do que tudo depende exclusivamente disso, porque na grande maioria dos projetos de tecnologia eles são de código aberto. Então eles são criados e desenvolvidos pela comunidade, né? Muitas pessoas trabalham de forma proativa para esses protocolos, para esses projetos, e você tem a atuação dos hackers do bem para poder buscar vulnerabilidades em protocolos, né, nos desenvolvimentos, e encontrar falhas que possam ser evitadas, né, para você evitar um hack do mal lá na frente, né, um certo roubo de fundos. Então, é um ambiente que ele é muito populado por desenvolvedores, que tem uma carência grande também de bons profissionais, e que se baseia muito na atuação de hackers do bem para garantir que esses projetos possam evoluir de uma forma saudável e sustentável. Como é que a gente lida num ambiente onde a gente tem um número gigantesco, por exemplo, São Paulo, de roubos de celulares, e lá, em cada celular de cada cliente do banco, vai ter uma agência ali? Como lidar com isso nesse contexto de total insegurança? Porque é um celular, queira ou não, por mais que tenham bloqueios ali que ultrapassam do banco, tem também do próprio aparelho, mas isso, de alguma forma, é uma fragilidade. É um risco, né? É uma ameaça, a gente chama que é um vetor de ameaça, né? Eu preciso lidar com isso, né? Mas como é que a gente vai lidar com isso? Tecnologia, né? Por exemplo, no próprio C6 hoje a gente tem uma funcionalidade que você pode escolher o local geográfico onde você vai ver a sua carteira de investimentos, que é o que a gente chama de locais seguros. Então você pode escolher sua casa e o seu trabalho. Então, se o celular foi roubado na rua, não vai ter os seus investimentos ali. Você pode escolher o seu limite transacional dentro de um local seguro e fora de um local seguro. Isso é só um exemplo de tecnologia com mais uma funcionalidade de proteção para esse tipo de caso. Essa funcionalidade foi criada justamente para roubo de device. Então, você pode ficar com um nível de proteção bem alto, muito rapidamente, poucos cliques, né? Então, se o celular foi roubado no meio da rua, ela não vai ver os seus investimentos, o seu limite transacional vai estar baixinho. Então, de novo, utilizar a tecnologia ao nosso favor. As ameaças estão aí, elas não vão deixar de existir. Como é que a gente combate, né, com tecnologia? E ouso dizer que é muito mais fácil combater nesse mundo digital do que o mundo que a gente tinha antes no mundo físico, né? O golpe da saidinha lá, a pessoa ficava esperando, o bandido ficava esperando a pessoa sair da agência com o dinheiro ali e tal. Hoje, nesse mundo digital, na verdade, a gente tem muito mais ferramenta para isso, envolve menos a vida, né? Então é isso, é usar
tecnologia para combater esse tipo de prática. Você, né? diga. Não, só adicionaria um ponto que eu acho que no lado da tecnologia tem também uma questão importante da rastreabilidade. Então, um roubo de dinheiro em espécie é muito mais difícil você rastrear aquelas notas de dinheiro e um roubo hoje que acontece, mesmo que seja uma saidinha de banco na agência virtual, muito mais simples de rastrear e de reverter esse tipo de Você acha que coisa. fatos assim, e por gente não ter uma plenitude da segurança, isso acaba dificultando a negociação, novos negócios, e aí pode ser na área de cripto ou em qualquer outra área, vocês que trabalham com, enfim, divulgação de dados, relatórios e tudo mais, e investimentos, e você acha que a gente tem menos negócios por conta não só o desconhecimento, mas por conta da não plena segurança? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que ainda é uma questão de informação, de muitas pessoas olharem só pelo lado negativo, porque é reportado muitas vezes, mas não entenderem a visão completa do mercado. Por quê? Hoje você tem bancos tradicionais com plataformas de negociação de cripto. Então, se você se sente tranquilo em usar dinheiro na sua conta corrente, você deveria se sentir igualmente tranquilo em usar plataformas de negociação, aqui não falando de volatilidade, falando de segurança da informação. Então, algo que a gente não tinha alguns anos atrás e está evoluindo muito é justamente você ter as instituições que as pessoas já conhecem, então você não precisa passar por esse processo do desconhecido, né, de quem é essa empresa, e simplesmente estar acessando um produto novo. A questão é que acho que existem dois problemas. Um, que essas empresas, por elas estarem entrando de forma vagarosa nesse mercado, elas têm uma oferta um pouco mais limitada do que o usuário poderia ter num ambiente mais nativo. E o outro é mesmo a falta de conhecimento. Duvido que a maior parte dos clientes de um banco hoje que oferte criptomoedas saiba disso que está disponível. Até por não ser a principal frente de negócio, não deve dar muito em destaque. Mas, mais uma vez, é uma questão de evolução, de curva de adoção. As pessoas irem gradativamente adotando. E fica muito claro que usabilidade, né? Existia um trade-off, né? Usabilidade de um lado, segurança do outro, né? E eu hoje sou contra isso. Acho que essas duas coisas conseguem andar juntos. Uma boa funcionalidade de segurança, ela tem que ter uma usabilidade boa, senão ela não vai ser utilizada, o cliente não vai querer saber daquilo, logo ele vai ficar inseguro, né? Então, pensar na usabilidade, na jornada do cliente como um todo, com ela segura, acho que esse é o caminho, né? Não é inserir problemas na usabilidade para deixar seguro, né? Eu acho que o mundo está mudando e os profissionais de segurança estão começando a enxergar isso, né? Que se for fácil, o cliente, o usuário vai fazer e vai ficar mais seguro. Se eu dificultar a vida dele, provavelmente ele vai para um outro caminho, que vai ser o caminho da insegurança. Então, esse pensamento de experiência ele tem que estar sempre presente. Eu acho que a questão da cripto aqui agora, né, ela ainda está alguns passos, né, para ter essa usabilidade, essa jornada do cliente fim a fim, como hoje a gente já tem em outros serviços financeiros, né, e está no caminho. É isso. É falar de usabilidade, experiência. Que é isso que vai gerar confiança, que vai trazer, né, as pessoas, o cliente. Falando aí de facilidade, praticamente todas as contas do C6 são abertas com a ajuda de algoritmo? Sim. Sem interferência de nenhum... Sem interferência humana. Sem interferência humana. Isso diminui um custo enorme para o processo do banco. Enorme. A tecnologia, o cliente ganha, capacidade tecnológica que você tem de identificar problemas naquela abertura de conta hoje é muito maior do que um ser humano olhando para aquilo, envolvido naquele processo, né? A experiência que a gente tem é deixar a máquina tomar a decisão, em termos de erro, taxa de erro é muito menor do que deixar um ser humano, né, tomar aquela decisão, né? Então, hoje, isso permite escala, essa tecnologia permite escala, isso é bom para a gente, mas cria uma experiência com o usuário muito bacana também. A gente está falando de uma abertura de conta em 6 minutos, né? Então, isso promove essa praticidade, esse imediatismo que já vem a reboque do mundo digital, né? Abertura de conta e concessão de crédito, por exemplo, a gente está entrando numa operação um pouco mais delicada. Também. Existem algoritmos que durante a abertura de conta eu já consigo fazer a sua política de risco de crédito ali, já consigo realizar essa
concessão, está tudo na mesma esteira. Isso Então, funciona para o eu uso cliente ou tecnologia. traz só mais proteção para a instituição bancária? Funciona para o cliente e funciona para os dois lados, proteção para a instituição e uma experiência melhor para o cliente. Onde que vocês têm a presença humana? Na elaboração dos algoritmos, dos Na, processos e tal, ou em alguma relação com o na, cliente? na elaboração, na estratégia, nas políticas, na criação dos algoritmos, falando de abertura de contas, né? Obviamente a gente tem assessores, seres humanos interagindo com os nossos clientes, né? A gente acha isso importante também, por mais que não é a agência física, mas é o mundo digital, mas existe um ser humano ali interagindo com você, mas depois você virou o cliente, né? Nesse processo de abertura de conta aqui, a gente está falando que as pessoas estão trabalhando em novas tecnologias, em novas formas de tornar o processo mais rápido, menos suscetível a erro. Então, o foco humano ali está em pensar, né, como deixar esse processo automático, melhor e mais seguro. O Vinícius, como é que você avalia Marco Civil de Internet, LGPD? Qual é a sua consideração sobre isso? São leis que já ficaram atrasadas diante da evolução tão rápida da internet ou ainda tem importância? Importância tem total. Entendo que, obviamente, qualquer tipo de regulação ela vai ter que correr atrás um pouco da evolução das plataformas, das ferramentas. Mas aqui a gente está falando principalmente de privacidade, se a gente for pensar, não é tão longo assim o histórico da internet, se você comparar com outros tipos de tecnologia mais analógicas. Então, a quantidade de informação que a gente passou a colocar na internet, tanto de dados pessoais, mas até de informação da nossa vida, numa rede social, ela cresceu de forma exponencial. E proteger o usuário nesse sentido é algo que é vital, porque para a gente poder oferecer uma boa experiência para o usuário, a gente precisa tirar um pouco esse processo de tudo que você vai fazer, você tem que aceitar um termo, você tem que ler um contrato. Então as pessoas elas têm uma entrada muito fluida em qualquer tipo de plataforma, só que elas têm que saber também qual tipo de informação está sendo coletada, como está sendo usado, porque acho que vale muito aquela máxima da internet, se é de graça, o produto provavelmente é você. Então, isso a gente trabalhando com criptoativos, que é um ambiente que valoriza muito a privacidade e o acesso ao poder do usuário sobre esses dados, eu vejo como extremamente importante esse tipo de regulamentação para a gente garantir que, de fato, as pessoas tenham uma boa experiência, mais preservando o que é delas. Os dados, como eles vão ser usados, que a gente não vai expor dados na internet, mas que a gente possa escolher e controlar a nossa experiência também baseada no que a gente está disposto a oferecer às terceiras partes. LGPD vem para o bem? Vital, sim, bem da sociedade em geral. Preocupação com os dados e a privacidade nesse ecossistema digital que a gente vive é vital. Deveria ser, assim como cibersegurança, deveria estar no currículo básico da escola, né, das nossas instituições de ensino, né? Eu prego muito isso, né? Acho que já tem que vir da escola esses cuidados como interagir no mundo digital, né? Então, a LGPD é um exemplo de que a gente precisa, né, inserir isso no modus operandi da nossa sociedade. O que ela traz para você especificamente lá? É uma questão de mais segurança, economia, tranquilidade? Como é que você faz essa avaliação ao seguir o critério da LGPD? Mais segurança para os dados, segurança e confiabilidade, né, do cliente na minha instituição, né, onde os dados deles vai estar seguro, vão ser usados para o que ele deu consentimento e nada além disso, né? Então, estabelece uma relação mais clara entre o cliente e o prestador de serviço sobre o que vai ser feito com aquelas informações. Eu acho que essa clareza e essa transparência é fundamental. Empresário, enfim, para quem estiver ouvindo a gente, de repente tem uma dificuldade de implantação de processos de cibersegurança. Qual que é a sua recomendação? Procurar consultorias especializadas, né, vai te ajudar a dar o primeiro passo, aonde focar a energia, o dinheiro. A gente sabe que a gente tem recursos, né, infinitos. Procurar a ajuda de profissionais capacitados vai fazer um atalho, né, da onde você deve seguir e aonde você deve investir mais energia para deixar o seu negócio seguro.
Na sua avaliação, a questão da inteligência artificial, e a gente fala nos mais diversos processos aí, financiamento, crédito, investimento, isso aí vem mais para o bem ou para o mal? Depende de quem avalia, né? Mas eu considero que vem para o bem, mas que também necessita, assim como tem a LGPD pela internet, a gente tem algum tipo de regulação e de controle sobre a evolução disso. Por quê? Né? A gente tem inúmeras vertentes de tecnologia ligadas à IA que podem ser extremamente benéficas em termos de ganho de produtividade, redução de custos, aumento de receita, por você poder explorar uma linha nova de negócios que você não faria antes. Só que a IA, até um certo ponto, ela pode ser incontrolável. Né? Existem várias discussões entre as cabeças aí desse mundo hoje que estão pensando na fronteira da inovação de inteligência, que é o que acontece quando você começa a dar total autonomia para as máquinas, né? Os modelos. E aqui é menos uma questão futurista, talvez elitista da coisa, mas muito mais uma visão de um tipo de tecnologia que tem uma capacidade de evolução ainda mais exponencial do que as que a gente viu, né? Eu sempre brinco que a gente achava maravilhosa a Siri, a Alexa, até apenas o ano, de repente veio o ChatGPT, assim, ordens de grandeza superior em termos de capacidade. Então, existe um universo de possibilidades que a gente pode explorar com IA, e é muito legal que em termos de experiência, elas estão melhorando e as pessoas comuns estão podendo usar isso para os seus próprios negócios. Muito diretor de conteúdo digital está usando muitas ferramentas de IA hoje para acelerar o processo de desenvolvimento e até reduzir totalmente uma equipe que você precisa, ou reduzir o budget, não, o seu orçamento para você rodar um negócio, mas precisa ser feito de uma forma controlada. Até na Europa, por exemplo, já começou a surgir regulação para controlar um pouco o desenvolvimento disso. Principalmente porque a gente está explorando uma fronteira que ainda não... A gente está pisando na lua em termos de tecnologia. No sistema bancário vem para o bem? Totalmente. Não tem medo, não? Muda. Não, acho que é a questão de... Bom, é um terreno que a gente ainda nunca foi antes. A gente abriu a caixa de Pandora? Abriu. Mas a questão de ir tateando, aprendendo e utilizando, né? Quem ficar fora desse trend corre o risco de não existir mais daqui a alguns anos. Então, não existe a opção de não estar olhando para isso, né? A questão é, cuidado, cautela, mas vamos olhar, vamos utilizar. Eu acho que dessa conversa sai aqui algo importante, além de muito conhecimento, conteúdo, a gente destaca, e aí eu vi que é unânime entre os dois, que é a responsabilidade de cada um, né, de nós, né, de sociedade, de cidadão, para a gente buscar cada vez mais conhecimento nesse mundo, que a gente vai ter uma internet 100% segura. Se é que um dia vamos ter, se tiver a contribuição de todos nesse processo, as pessoas passarem a saber exatamente onde estão pisando, de que forma estão lidando, porque é o próprio ser humano, o próprio usuário, que no final das contas vai trazer a segurança maior para tudo isso. Queria agradecer aqui o Vinícius Bazan, head de criptomoedas da Empíricos Research, e do José Luiz Santana, chefe de cibersegurança do C6 Bank, nossos convidados deste episódio do CBN Tecnologia Segura. Eu sou o Rodrigo Bocardi, um prazer ter você aqui. Toda semana tem um episódio novo em todas as plataformas digitais, em áudio e vídeo. Até mais.